dos próprios questionamentos de uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, trabalhou. Então vamos ler juntos e vamos entender se essa introdução ao qual o próprio pastor coloca não é um pano de fundo da carta aos Coríntios do que o apóstolo Paulo estava passando. Então vamos expor os versículos conforme o tempo nos permitir, o Espírito Santo nos ajudar. Diz assim o verso 1, vem comigo. Não sou eu livre? Um questionamento de Paulo. No subtítulo da minha Bíblia está a liberdade e os direitos do apóstolo. E ele diz: não sou eu livre? Não sou eu o apóstolo? Eu não vi o Senhor? Não sois vós o resultado do meu trabalho no Senhor? Várias perguntas retóricas. Ele diz no 2: se para os outros eu não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Ele defende acusações contra o seu apostolado. Estão dizendo que eu não sou a mesma estratégia dos Gálatas, a mesma estratégia que os judaizantes usaram com os Gálatas. Vamos descreditar o ministério de Paulo, porque aí tudo que ele fizer não vai ter crédito. Isso lá nos Coríntios, tá? Isso lá nos Gálatas. Paulo está dizendo que a defesa dele, ele está dizendo: olha, eu não sou livre, eu não sou apóstolo, eu também não vi o Senhor, porque apóstolo, embora tenha aí, e eu indico o livro do reverendo Augusto Nicodemos, Apostolado no Brasil, que é o resultado de sua tese de doutorado. E então ele fez um livro excelente sobre o apostolado no Brasil. Eu botei até nos status aí, nos stories, já pensando nesse texto, uma frase sobre o apóstolo profetizou que eu ia prosperar, e o outro personagem dizendo: não, os apóstolos já morreram há mais de 2000 anos. Apóstolo significa enviado, mas uma maior característica de ser apóstolo, na verdade a prerrogativa era ter visto o Senhor, certo? Então eles consideravam Paulo um apóstolo inferior porque ele não foi um dos 12. Ele não caminhou, ele não teve uma vida com Jesus. Mas a experiência que ele teve, né, indo para Damasco, na sua conversão, ele viu o Senhor, quando disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E então ele teve a sua experiência com o Senhor e foi enviado como apóstolo. É decidido e chancelado o apostolado de Paulo no concílio de Jerusalém, Atos 15, você pode ler. Essa dúvida foi sanada, porque na verdade ele precisava da carteirinha da ordem de Jerusalém. Quem eram os presidentes da igreja de Jerusalém? Pedro e Tiago, irmão do Senhor. E nos Gálatas ele conta como foi essa experiência. Após a conversão, após o Senhor o derrubar em terra, e ele tem aquela experiência de Atos capítulo 9, você anota a conversão de Saulo. Então o centurião vai à rua chamada direita, ora por ele, as escamas caem dos seus olhos. Ele fica 14 anos incomunicável. Paulo desce para a Arábia e fica 14 anos lá. Só que quando Paulo volta 14 anos depois da experiência da conversão que teve em Cristo Jesus, ele volta dizendo que é apóstolo. Quem precisa credenciar Paulo no meio dos cristãos? Barnabé. Barnabé é um homem natural de Chipre, que era conhecido em todas as regiões, principalmente na Antioquia, onde primeiramente ali surge o nome de cristãos, que são pequenos cristos, que são, na verdade, foi um nome dado de uma forma pejorativa, e nós temos hoje como cristãos um orgulho, graças a Deus, o privilégio de dizermos que somos cristãos. Então olha lá os pequenos cristos, né? Então daí que vem a palavra cristão. A primeira vez que fomos chamados de cristãos foi lá em Antioquia. Então Barnabé vai garantindo às igrejas, às sinagogas, que Paulo não era mais o Saulo, que ele não estava infiltrado, para então descobrir onde tinha os cristãos para destruir. Paulo leva isso se arrasta, porque usavam disso para denegrir a sua imagem, usavam disso para colocar em xeque o seu apostolado, mas ele garante: eu vi o Senhor.
E nos Gálatas, capítulo 2, se você quiser também anotar, ou se você tem boa memória, tudo bem. Gálatas capítulo 2, Paulo vai dizer que quando esteve com aqueles considerados colunas da igreja, imagina, eu já falei isso algumas vezes, mas isso toda vez que eu lembro mexe comigo. Como você teve uma experiência salvífica com Jesus, e você tem a oportunidade de sentar com Pedro, com Tiago, irmão do Senhor, e não perguntar nada de Jesus para eles. Paulo ficou em Jerusalém com Barnabé e Tito, até resolver essa questão do concílio, onde ali ele sai chancelado como apóstolo dos gentios. E ele fica 15 dias com os irmãos, Tiago, irmão do Senhor, Pedro, ambos presidentes da igreja de Jerusalém. Vocês lembram que nessa altura a igreja estava ali mais ou menos com 5.000 membros, que foram as duas pregações de Pedro, capítulo 3 e capítulo 4, para o 5. Então já chegando a 5.000 membros, ele não perguntou nada do Senhor. Ele disse em Gálatas: eu não ousei perguntar nada, porque o que eu recebi do Senhor eu também vos entreguei, como ele diz aos Coríntios. Eu falo diretamente, tudo que eu quiser saber de Jesus eu pergunto para ele. E ninguém sabe, nesses 14 anos de Paulo na Arábia, o que é que aconteceu. Só sei que quando ele volta já está cheio de processo, já está caçado, já estão querendo matar, tudo por causa do Evangelho. Então Paulo reivindica os seus direitos à igreja de Jerusalém, a igreja de Corinto, mostrando a eles o seu valor apostólico, mostrando a eles o seu valor, mostrando a eles que ele era apóstolo. Como no capítulo 3 ou 4, ele diz: olha, eu não me considero menos ou inferior a esses super apóstolos que vocês veneram, que eram os falsos apóstolos. E então Paulo precisa defender, ele gasta mais tempo, ele escreve as duas cartas para confirmar o seu próprio ministério. Ele fala num capítulo de uma coisa, no segundo ele está lembrando: eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo do Senhor, eu sou apóstolo do Senhor, e assim ele vai nas duas cartas. Curiosamente, na próxima quarta-feira eu vou trazer a pesquisa, e eu tenho um aplicativo que me dá essa... quantas vezes a palavra apóstolo aparece só nessas duas cartas. Porque só aqui nesse verso que lembro aparece uns 4 vezes: apóstolo, apostolado, apóstolo, apóstolo. Em defesa própria, em defesa de si mesmo. Escrevendo a Timóteo, ele vai dizer: olha, na minha primeira defesa do Evangelho não ficou ninguém para me defender, para fechar comigo, mas Jesus estava comigo e fechou a boca do leão. Mas ninguém, no dia da defesa dele, quando ele vai ao tribunal defender o seu apostolado e a sua pregação, que ele olha no banco de testemunhas a seu favor, não tinha ninguém. E ele escreve a Timóteo: eu estou triste, porque todos me abandonaram. Quando a chapa esquentou, que a cadeia pegou para Paulo, quem vai ficar do lado dele, dizendo lá no meio das autoridades romanas, dizendo: não, ele está certo para ir preso também? As pessoas tinham mais o que fazer naquela época. Hoje então nem se fala. Muita coisa para cuidar, tem muitas prioridades do que fazer uma apologia ao ministério e uma apologia ao Evangelho. Outra coisa que eu vou dizer sobre apologia ao Evangelho, que é defesa, apologia é defesa, o próprio Judas vai dizer: eu ia vos escrever a respeito da salvação, que já é comum, mas fui impelido pelo Espírito Santo a vos escrever, a batalharmos pela fé, uma vez já conquistada pelos santos. É aquela sensação que parece que você precisa lutar todos os dias, e parece não, é a verdade. Pode ter sido Deus, eu não duvido que foi Deus que te deu, foi Deus quem te chamou, foi Deus que te consagrou para o que você está fazendo. Amém, irmãos? Amém. Foi Deus que te chamou para liderar, para abençoar, para missões, para o ministério pastoral, para a pregação da palavra. Deus te chamou. Mas não pense que você não vai ter que se defender dia e noite, e defender dia e noite o que Deus te deu, não, para tu ver. Abaixa a guarda e não faça como Paulo aos Efésios, para você ver. Quando diz que depois de ter feito tudo, continua com o punho levantado.
Gálatas 6,10, Efésios 6,10, o apóstolo Paulo diz sobre a batalha espiritual, que mesmo depois de ter feito tudo, você ainda tem que ficar inabalável. Porque qual é a ideia do lutador? Quando ele acaba de lutar, vem um assistente, corta as luvas, né, tira as luvas, tira tudo, e ele vai agora relaxar. E a única batalha é no reino de Deus. Nunca você deve tirar as luvas. Mesmo depois da vitória, continua com o punho levantado. Senão acontece igual naquele filme da lutadora. Lembra aquele filme da lutadora? Que tinha a Úrsula. E a lutadora ganha. E quando ela está distraída assim, que ela relaxa, porque já tinha derrubado a adversária, o gongo já tinha tocado, né? Já tinha soado o gongo. Então a luta acabou. Os assistentes já entrando no ringue. E então, quando ela está distraída, a mulher que já estava perdida, que não tinha nada a perder, se levanta e dá um soco na nuca daquela mulher de costas. E é baseado em fatos reais, o filme dessa lutadora. É Menina de Ouro o nome do filme, Menina de Ouro. Então ela cai e bate a quina da nuca na ponta do banco. E ela fica tetraplégica todo o tempo, e o filme inteiro ela ali deficiente. Baseado em fatos reais, e no final ela pede para desligar os aparelhos dela, que ela não estava aguentando, e enfim. Isso é um retrato da nossa luta espiritual, a luta do cristão, independente de ser apóstolo, que isso foi no caso de Paulo, se aplica a todos nós como servos do Senhor. Que o próprio Jesus não nos deu nenhuma garantia de proteção por sermos um veículo, por sermos aquele que anuncia o Evangelho. E todos aqueles que se propõem a fazer a obra de Deus, é o que eu aprendo com o apóstolo Paulo, se prepare para defender aquilo que Deus te deu, a missão que Ele te deu. Porque vão tentar descreditar você, vão tentar desqualificar você ao máximo, é o que eu aprendo aqui. E você pode olhar comigo e ver se você não aprende isso também. Vão tentar desqualificar você, descreditar você, nas mentes daqueles cristãos, lembra do lado fraco? Que tem a mente fraca, que não tem opinião própria, que precisa de alguém para lhe dizer o que fazer e até o que pensar, né? Então é esse cuidado que nós temos que ter com a própria palavra de Deus e a própria defesa de Paulo a respeito do ministério. Então Paulo faz uma defesa do seu apostolado, falando justamente isso. Eu não sou livre, não sou eu o apóstolo, não vi o Senhor, não vi Jesus o nosso Senhor, não sois o resultado do meu trabalho no Senhor. E para os outros eu não sou apóstolo, se para os outros eu não sou, pelo menos para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Vocês são o selo do meu apostolado. Imagina, a igreja mais complicada, a igreja mais encrenqueira, a igreja tinha mais tudo em Corinto, irmãos. É a doutrina da igreja, a eclesiologia pura, que é a carta aos Coríntios. Era a igreja que tinha mais tudo. Ele diz: vocês são o selo do meu apostolado no Senhor, vocês são a recompensa do meu trabalho no Senhor. Na verdade, vocês que confirmaram o meu ministério. Acho que Paulo pensou assim: Anderson, depois de passar por Corinto, eu aguento qualquer igreja. Acho que ele pensou isso. Poxa, Corinto, depois daqui, manda vir qualquer igreja. Vocês são selo, vocês é a confirmação de que realmente eu sou apóstolo. E aí ele avança. Só negatividade Paulo vai tratar aqui, só assunto. Ele está na bad aqui, ele está num dia, ele acordou meio pouco triste nesse dia. E ele, só nãos aqui tem um monte. Não, só negação. Muita negação Paulo vai usar na própria carta. Eu fui observando, e muitas negações, tem muitos nãos aqui. Ele sempre vem com um não na frente. E quando você usa o não na frente, você já chama o diálogo para negação. Você vai dizer para uma pessoa que não pode, às vezes você dá uma: olha, eu pensei bem, e o não está guardado para você falar no final, porque é forte. Não quero, não vou. Você já acabou a conversa, você falou não, não. E às vezes você vem, como de costume nós fazemos, já temos ali uma resposta e usamos o não e deixamos ele para o último momento. Então, por isso,
eu não vou poder ir com você, né? Eu tenho algumas coisas para fazer, por isso eu não vou. Sempre a gente usa o não. Na maioria das vezes isso já é uma mania, não é uma estratégia, claro. Nós aprendemos assim e usamos mais o não quase no final da resposta, do diálogo. E Paulo, ele já vem não. Observa quantos nãos tem aí. E ele diz: esta é a minha defesa para os que me acusam. Eu só tenho a me defender disso para quem me acusa. É que eu sou apóstolo, é que eu sou livre, é que vocês são o selo do meu apostolado. O que Paulo queria dizer é o seguinte: eles têm diálogo e eu tenho provas, eu tenho o selo, eu tenho a confirmação daquilo que Deus me deu, que Deus me colocou, que são vocês. Imagina o Paulo dizendo para ele: vocês estão aí se queixando de mim, vocês que são o selo do meu apostolado. Na verdade, é a confirmação. A igreja de Corinto, que começou na casa de Áquila e Priscila, 2 cooperadores de Paulo no ministério, e acompanha ele até o fim da jornada. Então, após confirmar, ele começa o 4, ele dá continuidade. Vem comigo. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também fizeram os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Pedro? Paulo entra num jogo de comparação. Vem cá, eu não tenho os mesmos direitos que eles, não? É porque a ideia de que levar uma esposa crente e família, ele ia ser mais pesado, né? Ia ter mais despesas com ele. Então os irmãos do Senhor, Pedro, que já era casado, lembra que Jesus cura a sogra de Pedro? Então Pedro já era casado, a confirmação ali dos 12 que era casado era de Pedro. E Paulo começa então a entrar em um complexo, vamos dizer assim, de inferioridade, seria, ou comparação, ou ele está em busca dos seus próprios direitos como apóstolo. Ele está dizendo: olha, tem coisas que não podem ser sonegadas, eu tenho que lutar pelos meus direitos, como todo mundo tem direito a lutar pelos seus. Então ele está dizendo aqui: não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como também fizeram os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Aí ele diz no 6: ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Esse é o dilema que Paulo está enfrentando com os coríntios. Ele está dizendo que ele e Barnabé são os únicos que têm que trabalhar para se sustentar enquanto pastoreia a igreja de Corinto. E a perplexidade de Paulo não é de Corinto não poder fazer, porque Paulo vai pastorear Tessalônica e a mesma não tem condição de sustentar, e Filipenses, que manda o salário de Paulo, o sustento enquanto ele cuida de Tessalônica. Por isso que Filipenses é a carta da alegria, que ele diz: de todas as igrejas que eu passei, nenhuma sentou comigo para tratar disso, só vocês. Nenhuma falou de sustento. Pode ler Filipenses: entre dar e receber, mas somente vocês, não uma vez só, nem duas. Paulo preso, Filipenses manda finanças para ajudar Paulo na cadeia. Paulo está em Tessalônica, Filipenses manda finanças para ajudar Paulo lá em Tessalônica. E os coríntios, aí é que eu vou voltar aqui na questão de Paulo. A perplexidade de Paulo não era que ele estava reivindicando, mas ele vai mostrar aqui na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, na lei de Moisés. A questão toda é que os outros, eles tratavam, né? Os outros podiam tudo, e ele, que era o selo, que trabalhou pela igreja, que fez a igreja crescer, não tinha direito a nada. E os outros eram tratados como príncipes. Aí Paulo ficou zangado. Ele ficou zangado, não foi reivindicando um salário ministerial, mas ele mostrou que ele tinha direito e abriu mão por causa deles. E os outros tinham esposa, tinham filhos, podia comer, beber, e eles tratavam: ó Pedro, ó os apóstolos do Senhor. E ele está dizendo: eu também não sou apóstolo. O que
Olha o texto e vê se não é isso. O que é que Pedro é melhor que eu? O que é que os irmãos do Senhor são melhores do que eu? Que eu não tenho o mesmo, eu e Barnabé, nós não temos o mesmo direito. Por que vocês dão esses privilégios para eles e para a gente não? Porque tudo foi como ele chegou. Tudo foi como ele se posicionou. Tudo foi como ele se apresentou. E aí depois, os outros chegaram, já que, imagina, está aqui André, o apóstolo André. Esse aqui foi o primeiro que Jesus encontrou e chamou, segue-me. Aí esse encontra Pedro, seu irmão. Depois João e Tiago. Olha, cada um tem uma história. E Paulo? Não, eu estava indo para Damasco e não tinha Instagram, não tinha stories, não tinha um smartphone para gravar. Então era o que Paulo dizia. Olha, eu estou afirmando que eu vi o Senhor, tá bom. Você está dizendo que viu, mas acreditar que é bom, nem todos acreditavam. Por isso eles consideravam Paulo um apóstolo inferior. Ele era poliglota, abriu mão de toda a sua erudição para falar assim: quando eu fui ter convosco, eu abri mão, eu não quis saber outra coisa entre vós. Eu não tratei sobre outro assunto, somente este, Cristo crucificado. Foi o único assunto que me interessou com vocês. Pregar a Cristo. Eu não fui com palavras persuasivas, eu não fui em busca de palavras filosóficas, dos sofismas da época, mas eu fui no dínamos, no poder de Deus. Então Paulo meio que se sente injustiçado e faz uma reivindicação que está na Bíblia, inspirada por Deus. Então vamos avançar. Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Aí o 7 ele diz: quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso eu digo isso apenas na perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Olha o que a lei de Moisés afirma. Pois na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi quando ele debulha o grão. Será que Deus está preocupado com o boi? Paulo pergunta. O que é que na lei de Moisés eles faziam? Botavam o gado para arar o trigo, o grão, só que enquanto o gado debulhava no arado, ele ia comendo também. E aí os espertinhos, que tinha lá os maquiavélicos, não, só tem que produzir, não tem que comer nada. Aí na lei de Moisés amarraram a boca do boi, tadinho. Sério? Isso tem coisa que a gente pensa que descobriu a pólvora, o negócio é lá de Moisés, né? Pegou lá, não, tem que amarrar a boca do boi. Então, só está comendo também? Amarra a boca dele, que é para sobrar. Aí amarrar a boca do boi, tá rindo, Rogério? Amarrar a boca do boi, então o boi tadinho com fome o dia inteiro trabalhando, produzindo. Tá aqui, ó. Vai lá em Moisés e confere. Só que Deus viu. Deus viu, e quando Moisés vai na assembleia, quando Deus vem na nuvem e fala com Moisés, fala assim, ó: avisa os espertinhos de Israel que é para desamarrar a boca do boi. Eles estão amarrando a boca do boi lá e estão pensando que eu não estou vendo. Então desamarra a boca do boi. Porque ele está produzindo o trigo, ele está produzindo o grão, ele está tirando a casca. Ele tem direito de comer naquilo que ele está produzindo. Poxa, mas ele está trabalhando, mas está comendo. Está crescendo, mas ele está comendo. E os israelitas lá, que só tinham lá na época de Moisés. Amarra a boca dele. Então está aqui no 9, vem comigo. Na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi enquanto ele debulha. Será que Deus está preocupado com bois? Aí Paulo diz no 10: ou será que de fato não diz isso por nós,
é claro que é em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão, com esperança de participar da colheita. E se semeamos entre vós coisas espirituais, será demais que de vós colhamos coisas materiais? Claramente Paulo está falando aqui, não tem dúvidas. Eu semeio tanto, eu e Barnabé, na vida de vocês espiritualmente, e a gente não tem direito de colher as coisas materiais? É uma pergunta aqui. Ele disse: Deus não está preocupado com boi, não. Deus deixou isso aqui para a gente. Escrevendo a Timóteo lá quando estava em Éfeso e orientando o jovem pastor, ele disse para Timóteo: te afadiga na palavra, no ensino, porque é digno de dobrado honorário, dobrado salário quem se afadiga na palavra e no ensino. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para a minha amada igreja local. Eu prefiro que você diga que eu não tive tempo para te visitar, do que você diga que eu não tive tempo para me preparar para pregar a palavra de Deus. Eu prefiro que você diga que eu não pude te dar tanta atenção, do que não perder ou gastar todo o meu tempo me afadigando na palavra e no ensino. Porque a ferramenta primária, primordial do ministro é a Bíblia, os livros. Como ele diz a Timóteo: traz a minha capa e pergaminho e os livros que eu deixei em Troas. E ele orienta a Timóteo sobre isso. E é a palavra de Deus que orienta. E foi o que não estava acontecendo com Paulo aos Coríntios. Como eu disse a vocês, não foi uma questão daquela igreja não ter a condição, como Tessalônica não teve. Ele foi fazer tendas, ele era curtidor, fazia tendas de couro para sobreviver. E diz: olha, antes eu trabalhei para não ser pesado a nenhum de vós. Ele diz aos Colossenses, aos Tessalonicenses: eu trabalhei para não ser pesado a nenhum de vós. E os filipenses supriam as suas necessidades enquanto ele trabalhava. O problema dos coríntios, de novo, era como eles tratavam Cefas, como eles tratavam os outros e como tratavam o seu apóstolo, o apóstolo que fundou a igreja, que era o selo do seu apostolado. E aí ele se sentiu desmerecido. E aí ele joga em rosto da igreja os seus direitos como apóstolo. E no final vocês vão ver o que ele faz com esses direitos. Ele joga fora. Ele diz: na verdade eu só falei isso para mostrar para vocês que eu tenho direito, mas graças a Deus que eu não preciso de vocês. Ele vai ser assim com os coríntios. Mas e por que Filipenses deu e ele aceita e ainda agradece? Por que outra igreja sustenta e ele dá graças? E com essa ele diz assim: na verdade eu só quis mostrar para vocês como apóstolo que eu tenho direito, e abro mão por causa de vocês. É isso que Paulo está dizendo aos coríntios. Então vamos avançar. Se semeamos entre vós coisas espirituais, será demais que de vós colhemos materiais? Aí lembro que eu disse para vocês que o problema não era que Coríntios não podia. O problema é que Coríntios fazia com os outros, mas não fazia com ele. E ele diz aqui, olha o 12, a confirmação: se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Os coríntios ficavam tudo embabacados quando viam um novo apóstolo. O apóstolo, chegou aqui um apóstolo, esse faz chover, esse faz cair nuvem do céu. E Paulo está lá, apóstolo do Senhor, cheio do poder de Deus na sua vida. Ele está dizendo: se os outros participam, que dirás nós? Não teríamos nós então mais direito? O problema não é vocês tratar os outros bem. O problema não é receber outros apóstolos bem. O problema não é que eu não quero que vocês tratem bem Pedro e os irmãos do Senhor.
O problema é que vocês não estão dando moral a gente que está aqui todo dia com vocês. O pastor Jeremias Pereira tem um vídeo antigo, até circulei na época, mas esse vídeo já está perdido. É um vídeo pequeno que ele diz, o próprio Jeremias Pereira, que é pastor da 8ª Presbiteriana de Minas, uma igreja grande, e ele disse das próprias ovelhas, ele falando que, fala assim do Hernandes como se fosse íntimo, né? Não, porque o Hernandes, o Ed René, porque o Ed, porque não sei quem. Ele diz, olha, vocês podem ouvir todos eles, o Jeremias falando para a igreja, mas respeita nós aqui, que quando está doente, quando está com uma coisa, é para a gente que vocês ligam. É a gente que tem que socorrer, é a gente que tem que orar, é a gente... Então, trata bem, mas respeita nós aqui, o Jeremias falando. E é a maior realidade. É a maior realidade. Que nós devemos aprender a não... Porque a gente não só aprende o que fazer, não, irmãos. A gente também aprende o que não fazer. Com a palavra de Deus. Tem nos ensinando o que fazer e o que não fazer. E aí é um avanço, porque Paulo avança no assunto. Se outros participam desses direitos sobre vós, não o teremos nós mais ainda? Mas nunca exercemos tal direito antes. A tudo suportamos para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. A gente evitou de tratar esse assunto com vocês para não dar contenda, para não atrapalhar o avanço da pregação do Evangelho. Porque Paulo sabia que esse assunto geraria realmente uma dança de facão na igreja dos Coríntios. Ele diz, olha, eu calei para não ser obstáculo à mensagem, para não ser um obstáculo à pregação do Evangelho, mas os direitos eu tenho, que vocês dão para outros, mas não dão para a gente. É tenso, né? Olha aqui o 13. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou os que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Direito negado pelos coríntios a ele. Avançando aqui, mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas. Olha o 15. Nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Depois de dizer tudo, ele diz, e não pense que eu estou dando indireta para vocês agora lembrar que tem que me dar, não. Ele está dizendo, não, eu não estou falando isso para que vocês agora passem a se importar comigo. Eu estou dizendo isso para vocês lembrarem. E eu prefiro morrer do que receber de vocês, porque ninguém vai invalidar essa minha glória diante de Deus. Paulo ele ficou com cuidado de não ouvir assim, ele está advogando em causa própria. Ele não está advogando em causa própria, mas ele está mostrando claramente, à luz da Bíblia, os seus direitos. Mostrou sobre a lei de Moisés o que eles faziam. E ele diz, mas ninguém vai invalidar essa minha glória. E aí diz, mas se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. O que é que Paulo está dizendo? As circunstâncias não é um motor para eu anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não anunciar. Eu fui chamado para anunciar o Evangelho. Aos Filipenses, a declaração mais linda, Paulo preso, é quando ele diz, anunciem a Cristo, porque eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Nada pode ser um obstáculo para a igreja, para um pastor local, para um apóstolo. A igreja pode ser pobre e não ter condições de sustentar. A igreja pode passar por um período difícil. Tudo pode acontecer entre uma igreja, um pastor, um presbítero, um líder. Mas nada pode ser um obstáculo para o avanço, para a propagação do Evangelho. E ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Um cantor gospel, ele tem até o direito, né? Ele se acha no direito de chegar em um lugar se não tem o dinheiro que foi combinado, como eu vi acontecer. Uma cantora famosa que foi lá na minha cidade na época e não tinha o dinheiro completo, ela não cantou nenhuma música, ainda pegou
o restante do dinheiro e foi embora. Eles cobram taxa de periculosidade dependendo do lugar. No morro tem uma taxa aqui de periculosidade. Irmãos, tem um pastor conhecido assim, próximo, que eu não sei o que aconteceu. Eu fui convidá-lo para pregar e ele me deu uma lista. Tinha até taxa se o pneu dele furar. Tinha uma lista. Isso aqui é se acontecer isso. Isso aqui é do não sei o quê. Isso aqui é do combustível porque a gasolina subiu. Falei, Jesus, e foi um obstáculo para ele anunciar o evangelho, porque eu não chamei, não chamo mais. Não foi pelo valor, mas foi a listinha que ele me deu. Mas a gente não deixa de ficar embabacado quando vem e fala, nossa, olha como ele prega, olha como ele é, e não sabe. Às vezes nós não sabemos o que está por trás. Às vezes não sabemos qual é a verdadeira motivação. E Paulo está dizendo, eles vêm e vão, e a gente está aqui, que vocês conhecem a história que caminha junto, e vocês dão valor a estranhos. Esquece de valorizar o apóstolo, e todos são super apóstolos. E é isso que Paulo está dizendo, nada pode ser, e eu aprendo com isso. E como pastor de igreja local, eu tenho que aprender com isso. A não deixar que nada seja um obstáculo na minha vida para anunciar o evangelho de Cristo. A não deixar que dinheiro seja um obstáculo para eu anunciar a Cristo. Sustento não pode ser um obstáculo, não pode ser um obstáculo na minha vida, mas para anunciar a Cristo nunca pode ser. Porque Ele nos chamou para anunciar o evangelho. E ai de mim, como diz Paulo, se eu não anunciar o evangelho. Ai de mim se a produção cair. Ai de mim então se começar a tratar de qualquer jeito. Nossa obrigação e a tua obrigação como servo, serva do Senhor, e Ele te trouxe aqui para isso. Meu irmão, minha irmã, desemprego, dificuldades, lutas, nada pode ser um empecilho para você anunciar a Cristo. Isso vai além de um ministério apostólico. Isso vai além de um ministério pastoral. Isso vai além, é a palavra de Jesus em nossos lábios, anunciando a Cristo em qualquer circunstância. É isso que eu aprendo aqui. Eu não aprendo a reivindicar direitos com isso. Eu não aprendo a mostrar que eu mereço ou não com isso. Eu aprendo que mesmo que isso não aconteça, eu tenho uma palavra de Deus guardada em meu coração para anunciar a todos aqueles que precisam. Eu tenho uma Bíblia que eu posso abrir em qualquer lugar, ainda que seja num lugar deserto, subir num caixote e clamar aos quatro ventos dizendo que Jesus Cristo salva. É isso que aprendemos nesta noite. E ele diz, ai de mim se eu não anunciar o evangelho, mas se faço de boa vontade, eu tenho recompensa. Se não de boa vontade, estou apenas encarregado de uma tarefa. Eu faço de boa vontade, porque se eu não fizer, eu sou apenas uma pessoa que está encarregada de uma tarefa, que tem uma obrigação de chegar e cumprir e ir embora. Mas não faz com entusiasmo, não faz com a vivacidade do Espírito Santo, porque só está cumprindo uma tabela. Mas nós anunciamos a Cristo em qualquer circunstância. Então qual é a minha recompensa? Olha o 18 comigo. Então qual é a minha recompensa? É que pregando o evangelho eu o faça gratuitamente, e assim não me sirva de nenhum dos meus direitos e não me sirva do meu direito ao evangelho, pois sendo livre de todos, tornei-me escravos de todos para ganhar o maior número possível. Eu livre me tornei escravo para ganhar o maior número possível. Pois sendo livre eu tornei-me escravos de todos para ganhar o maior número possível. 20. Pois para os judeus tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja,
para ganhar os que estão debaixo da lei. Traduzindo no dicionário baianês, eu me fiz de doente para ser visitado. Com os judeus eu sou judeu, com os da lei eu sou da lei. É o que Paulo está dizendo. Porque nos dias de hoje, já nos dias de Paulo, se você não fizer igual Davi, você não vive. Quando Davi estava encurralado, que veio os homens de Saul para pegá-lo, ele não tinha mais escapatória, só teve uma coisa: começou a espumar e se fazer de doido. E hoje, se você não se fizer de doido, de bobão, você não vive. E aí eles olham e ficaram até com medo de botar a mão em Davi e falaram: ele está maluco, vamos deixar ele aí, está doido, vamos voltar e dizer para Saul que ele está doido. Quando eles vão embora, Davi limpa a barba, enxuga o rosto e ó. É a maior arte da guerra, se fazer de doido. Espumou, vieram pegar ele e nem toca que isso passa. Irmão, e nem encosta que isso pega. Ele, quando foram embora, já foram? Já. Limpou Davi cantando o salmo lá. Irmão, Miriam viveu mais um bocado de tempo. Se ele dá uma de... ele não ia morrer naquele dia, quem ia levar ele para Saul ia matar ele. Então ele disse: só tem um jeito, me jogar no chão aqui e começar a espumar. É o que Paulo fez com os judeus, e fez de judeu. Com os da lei, eu me fiz da lei, mesmo não sendo da lei. Mesmo não estando debaixo da lei, eu me passei como se eu estivesse na lei. Está aí, vê se é heresia. Para os que são sem lei, olha, ele diz: com os da lei, eu me fiz que estava debaixo da lei, mesmo sem lei, mesmo sendo livre. E com os que são livres, né? Aqueles, ele diz, aí o 21, e os que estão sem lei, os foras da lei, né? Os que estão sem lei, como se eu estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. O 22 avança ainda. Paulo foi além do que Davi. E para os fracos, eu tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo para com todos, para que de todos os meios vir a salvar alguns. A estratégia de Paulo de ganhar pessoas para Cristo era tanta, que ele diz: eu me fiz de tudo para de todos eu ganhar um pouquinho. De cada grupo eu ganho um. Tem da lei? Eu sou da lei, ganho um. Tem dos judeus? Eu me faço de judeu e ganho um judeu. Tem um sem lei, eu me faço sem lei e ganho um sem lei. Tem os legalistas, eu me faço de legalista e ganho mais um legalista. Quando vê, eu tenho um de cada. Pronto. O 23. Olha que coisa linda. Essa declaração é emblemática do apóstolo Paulo. E deve ser nossa. E deve ser minha e sua. Mas é só por causa do Evangelho. Olha aqui. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Eu faço tudo por causa do Evangelho. Você faz tudo por causa do Evangelho? Amém. Nós fazemos tudo por causa do Evangelho? Ou fazemos muito por nós mesmos e pouco por causa do Evangelho? Porque quando dizemos que a causa é o Evangelho, a minha causa já não importa. Os meus interesses não estão em primeiro lugar. Primeiro é por causa do Evangelho. E se para o avanço do Evangelho eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou fazer para que o Evangelho avance. É o que Paulo diz: eu faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante, cooperador do Evangelho. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade só um recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está dizendo: corre para ver quem vai chegar primeiro. Corram para o alvo, corram para Cristo, corram para o Evangelho.
corram pela causa do Evangelho para ver quem chega em primeiro lugar, porque só ganha o prêmio quem chega em primeiro lugar. Então ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Se vocês correrem bem, vocês vão alcançar a coroa da glória que receberemos naquele dia, amém? Amém. Muito bom, servo bom e fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Promessa do Senhor Jesus, isso. Do mordomo fiel. Sobre o pouco tu foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. O problema é que quem não é fiel no pouco nunca vai ser fiel no muito, e vai deixar de receber as bênçãos porque não foi fiel no pouco, porque o pouco é insignificante, o pouco ninguém nota, o pouco ninguém vê, o pouco parece não ter valor, parece, mas para Deus tem muito valor. O pouco que você faz pode te colocar em muito diante de Deus. O importante não é pouco ou muito. O importante, a pergunta a ser feita é: és fiel naquilo que faz? Se você for fiel, Ele vai te colocar no lugar devido naquele grande dia. Corrente da maneira que alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa que não se acaba, ou incorruptível. É que o atleta se abnega de tudo. Principalmente aí nas Olimpíadas, é o maior exemplo. E Paulo faz uma comparação com os Jogos Olímpicos da sua época. O atleta se abnegava de tudo, só para naquele dia ganhar uma coroa de louros, que ia colocar na cabeça, ia secar, ia acabar. Eles faziam tudo, se preparavam antes para chegar e fazer igual o Pelé, dar soco no vento. Chegou em primeiro e dá aquele soco e acabou, ir para casa. Satisfação temporária, uma coroa de louros que eles recebiam, e penduravam lá, como os nossos atletas recebem as medalhas. Aí tatuam aquela medalha, né, porque foi tão emblemático que você vê logo um atleta olímpico que ele dá logo um jeito de marcar ali com uma tatuagem as medalhas ali, o símbolo das Olimpíadas. E Paulo está dizendo: todo atleta, para esse dia, ele faz de tudo, ele se prepara para tudo, ele se abnega. Nós vemos isso aí dos lutadores, MMA, boxe, não está batendo peso, em 3 dias o cara já está no peso, abaixo do peso, toma tudo, elimina tudo, para no dia da luta estar pareia, está o mesmo peso para lutar. Ele exerce, os atletas o fazem para alcançar uma coroa corruptível, e nós devemos fazer porque a nossa coroa não se acaba. É a promessa do Senhor no Apocalipse: quem perseverar até o fim receberá a coroa da vida. A coroa da vida, ninguém pode tirar. Conserva o que tu tem para que ninguém roube a tua coroa. Ali está dizendo: não deixa ninguém tirar o privilégio teu de fazer algo para o Senhor, porque alguém rouba a tua coroa. Você deixa de fazer, vem rapidamente e faz, roubou a tua coroa. Você diz: não, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não quero. Não vai ficar sem fazer, alguém vai roubar a tua coroa, vai fazer. Que a obra de Deus não pode parar e não vai parar. Não deixe ninguém roubar a tua coroa, porque ela nunca se acaba. Portanto, eu corro não como quem não tem um alvo, e luto não como alguém que golpeia o ar. Eu sei o alvo e eu sei onde eu estou golpeando, é o que Paulo quer dizer. Pelo contrário, olha onde ele aplica o soco. Eu não aplico o soco no ar, eu não bato ao vento, eu esmurro o meu corpo. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de ganhar os outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu aplico a disciplina em mim mesmo. Eu esmurro a minha carne. Eu mato a minha natureza. Eu a sufoco. Eu aplico a autodisciplina, para depois não culpar ninguém na minha derrota. Eu exerço a autodisciplina para depois de ganhar muitos,
eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui encerramos a exposição do capítulo 9 desta carta e teremos aí a continuidade do capítulo 10. E a conclusão que temos de tudo isso, irmãos, é que nada pode ser um obstáculo para o avanço do Evangelho na tua vida. Nada. Mesmo que sejam os seus direitos, você não deve parar para abdicar os seus direitos e não anunciar a Cristo. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. E a recompensa maior, a coroa, tudo aquilo, irmãos, e eu finalizo com essa frase para você: tudo aquilo que for direito seu e que foi tirado pelos homens, pela igreja, pelo governo, por qualquer coisa que for, tenha certeza que Deus irá te ressarcir. Deus não vai deixar você no prejuízo. Isso não é um pretexto para você ser bobinho não, e todo mundo te lesar não. Mas tudo aquilo que for os seus direitos e você deixar de abdicar em prol do Evangelho, saiba que tem alguém que está lá anotando tudo e vai te ressarcir, aqui ou lá, mas ele irá suprir tudo aquilo que foi ou que eram os seus direitos. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.